Salve, salve galera, professor Nilson na área falando com vocês mais uma vez. Turma, na aula de hoje nós vamos retomar aí o nosso aprendizado sobre trigonometria. E agora já bem no comecinho da trigonometria, nós vamos entender como funcionam as razões trigonométricas. E lembrando, entendendo direitinho o que é o termo, que são razões, né? E razões são divisões de valores. Quais são as três principais razões trigonométricas que a gente consegue identificar no triângulo retângulo? São essas que vocês observam aí na lousa. A primeira delas é o seno, a segunda é o cosseno e a terceira é a tangente. Nós temos algumas outras que são consequências dessas três. Conforme a gente vai manipulando essas três, a gente chega em algumas outras, tá? Mas essas três são as principais e é importante que vocês as dominem muito bem. Então, vocês observam aí na lousa um triângulo retângulo, como já dito aí na aula do Teorema de Pitágoras ou das notações do triângulo. A gente sabe que um triângulo retângulo ele é formado por um ângulo de 90 graus. Então, este ângulo aqui ele tem 90 graus e a gente sabe que ele tem 90 graus porque ele tem exatamente este quadradinho com um pontinho indicando aqui que este é um ângulo de 90 graus. E aí eu vou lembrar vocês uma outra característica do triângulo, que é o fato dele ter 180 graus na soma dos ângulos internos dele. Então, se internamente ele tem 180 graus, como eu estou marcando aí para vocês, e um dos ângulos, no caso esse ângulo, tem 90 graus, repare, eu vou ter outros 90 graus para dividir entre este ângulo e este outro ângulo, ok? Isso faz com que estes ângulos, eu dividindo esses 90 graus, e eu sou obrigado a dividir eles, esses dois ângulos sejam ângulos agudos, certo? Por quê? Ângulos agudos, e eu vou marcar para vocês aqui, ângulo agudo é qualquer ângulo que é menor que 90 graus, tá? Então, numa situação hipotética em que esse aqui seja um ângulo super agudo, menor possível, seja um grau, e não é um grau, tá, turma? É só uma situação hipotética. O outro sobraria para o outro 89 graus, ou seja, ele continuaria sendo um ângulo agudo. E por que então, deixa eu marcar aqui então, que aqui os ângulos agudos nesse triângulo são o B ou o ângulo C. E por que eu estou falando com vocês, turma, sobre ângulos agudos, se a gente está tratando de razões trigonométricas? E é porque você precisa identificar quais são os ângulos agudos, porque desses ângulos agudos no triângulo retângulo é que vai depender as razões trigonométricas. Então vamos entender. Quando você for definir quem que é seno, quem que é cosseno e quem que é tangente, para isso você precisa escolher um dos ângulos agudos. Nesse caso aqui eu vou começar escolhendo o ângulo B aqui. Por quê? Que razão é o seno? Que valores são divididos que vai me dar o seno? Esses valores são o seguinte, ó, o seno ele sempre será o cateto oposto, o valor do cateto oposto, sobre a hipotenusa. E aí vamos pensar aqui, ó, o seno de B. Porque aqui apareceu um termo novo que vocês ainda não tinham visto nos outros vídeos. Cateto oposto. A gente já sabe que os catetos formam um ângulo de 90 graus. Mas até agora não tinha definido quem que é o cateto oposto. Ou quem que é o cateto adjacente, que a gente vai ver já já. Cateto oposto, a gente pode dizer que oposto é que está do outro lado, né? Então, oposto está do outro lado. Ok? Então, vamos pensar. Se a gente está pensando no cateto oposto ao ângulo B, cateto oposto aqui é o ângulo B, quem que está do outro lado ao ângulo? Olha, do outro lado ao ângulo, quem que está do outro lado ao ângulo é aqui, ó. É o B. Então, o cateto oposto ao ângulo B é o B. Aqui no caso. Então vamos marcar aqui na nossa definição aqui, que então o seno de B vai ser o B sobre a hipotenusa. E aí nesse caso a hipotenusa é aquele segmento de reta que liga os dois catetos. Nesse caso então a hipotenusa é aqui, o A. Então o seno de B é B sobre A. Tudo bem? E aqui eu estou falando por enquanto ainda, turma, sem definir valores, tá? Nós vamos definir valores na hora de resolver aí alguns probleminhas, e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tudo bem? Bom, então, se o seno de B
ele é B sobre A, ou seja, ele é o cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno de B, ele já é um pouquinho diferente, mas agora, quem que é o cateto adjacente? Aí é outra dica que eu vou dar para vocês guardarem aí bonitinho. Adjacente, eu sempre digo que adjacente é quem vem junto, quem está junto, tá? Quem que está junto aqui ao meu ângulo B? Qual dos dois catetos está junto do meu ângulo B? E aqui, ó, é este cateto aqui, ó, é o C. Então, o cosseno do ângulo B, ele é o cateto adjacente, que é o cateto que está junto, que nesse caso é o C, sobre a hipotenusa, e aí a hipotenusa não muda, ela continua sendo o A. Tudo bem? Então, ó, seno de B, cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno de B é o cateto adjacente, que nesse caso é o C, sobre A. E aí, nós vamos ter a tangente, e já a tangente ela não envolve as hipotenusas, tá? A tangente ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, se eu estou trabalhando com o ângulo B, e nesse momento aqui nós estamos ainda trabalhando com o ângulo B, quem que é o cateto oposto a B? A gente já viu que é o próprio B. Então, o cateto oposto é o B, e o cateto adjacente, quem vem junto, é o C, tá? Então, ó, seno de B é B sobre A, cosseno de B é C sobre A, e tangente de B é B sobre C. Tudo bem? Bom, quando a gente vai trabalhar com seno, cosseno e tangente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é definir um ângulo. Qual dos ângulos que a gente vai trabalhar? Quando a gente está falando de seno, cosseno e tangente. Eu escolhi aqui o primeiro ângulo, o ângulo B. Isso não quer dizer que não haja a mesma razão trigonométrica para o outro ângulo aqui, no caso, o C. E ele vai ter também. E aí ele vai funcionar da mesma forma. Aqui, ó, o seno de C, e agora eu já estou falando aqui deste outro ângulo, quem que é o cateto oposto a ele? Ó? Quem que está do outro lado aqui? Ó? Quem está do outro lado aqui é o C. Então, o cateto oposto a C é o C. A hipotenusa continua a mesma, continua sendo A. O cateto adjacente, quem vem junto, é o B. Olha aqui, ó, que é o B, que está junto aqui do C. Então, aqui é o B. E a hipotenusa é o A. Ok? Por fim, também relacionado ao ângulo C. Quem que é o cateto oposto? É o C. E aí eu vou colocar aqui. E quem que é o cateto adjacente? É o B. E repara, ó, essas relações elas são diferentes para cada um dos ângulos que a gente está definindo aí na hora de estudar. Tudo bem, turma? Deu para entender? O que é importante também a gente notar aqui é o seguinte, ó, a gente tem coisas aqui que são semelhantes ou coisas que são iguais. Por exemplo, observa aqui, ó, o seno de B, ele é a razão entre o lado B e o lado A, entre os valores do lado B e o valor do lado A. E o cosseno de C, olha o cosseno de C. Você tem então, ó, o seno de B, que é B sobre A, ele é igual em termos de valores ao cosseno de C, que é B sobre A também. Então eu posso dizer aqui, ó, para vocês que o seno de B, ele vai ser igual ao cosseno de C, tá bom? Já a primeira semelhança aí que a gente nota. Tem alguma outra semelhança? Tem mais uma aqui, observa, ó, eu tenho o cosseno de B, que é C sobre A, que ele vai ser igual ao seno de C, que ele é C sobre A também. Então eu posso dizer que o cosseno de B é igual ao seno de C. Tudo bem? Já são as duas semelhanças que a gente observa aí. Claro, a tangente não. A tangente ela muda, não tem como a gente fazer essa semelhança assim tão evidente como nessas duas situações aqui, tá? Mas depois a gente vai trabalhando essas informações e aí a gente consegue chegar em outras relações, tá bom? Outras razões trigonométricas, tá certo? Bom, turma, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês a respeito das primeiras razões trigonométricas. Essa é só a primeira aula, claro que a gente vai ter muitas outras aulas para você ficar craque em trigonometria. Para você continuar craque em trigonometria, você precisa se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e também não deixar de dar o like aí no vídeo, já que você gostou e está se preparando muito bem para o seu vestibular, para o Enem e para qualquer outra prova que envolva seno, cosseno e tangente. Tá bom? Um beijo do professor e até a próxima aula. Até mais. Tchau!